ciclos de palestra, eles dizem respeito à cooperação do LAIS com o 620 da Universidade de Coimbra. A gente, em fevereiro, teve um primeiro ciclo de palestras com a professora Sara e o professor Antônio Moreira, e agora a gente está no segundo ciclo de palestras com a professora Sara, o professor Antônio Rochete. Sempre tem um Antônio, né? Você só anda com o Antônio, né? Bom, professora Sara Trindade, doutora em História, Didática da História, professora auxiliar convidada no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Investigadora no grupo Humanidades Digitais e no Núcleo de Estudos em Pedagogia do Ensino Superior do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, 620. É difícil até de falar, né? Da Universidade de Coimbra, integrando atualmente a equipe de coordenação do referido centro. É também investigadora na Unidade Móvel de Investigação em Estudos do Local da Universidade Aberta e em vários grupos de pesquisa de diferentes universidades brasileiras. Tem participado de diferentes projetos internacionais relacionados com as tecnologias educativas e com a formação de professores. As suas áreas de interesse e investigação são a didática, formação de professores, tecnologias educativas e do cinema na educação, tendo participado em diferentes publicações nacionais e internacionais e sido oradora convidada tanto em Portugal como no estrangeiro, nessas mesmas áreas. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Sara. Olá, boa noite a todos. Alguns, de facto, já é a segunda vez que tenho que maturar aqui, não é? Ainda por cima num curto espaço de tempo, que acho que foi em fevereiro que estivemos cá, portanto. Mas o tema é, ainda que tenha algumas coisas semelhantes àquilo que já na altura falei, até porque eu não me lembro já quem esteve aqui no nosso workshop de cinema. Portanto, é claro que eu não posso falar de cinema, saúde, tecnologias, educação, sem puxar algumas coisas que hão de ser à partida semelhantes ou que podem parecer repetidas, mas a ideia aquilo que foi pedido para esta palestra de hoje era tentar fazer esta articulação entre estas três coisas. Sobretudo pensando de uma forma que é aquela que eu não consigo deixar de pensar, que é através da educação, do olhar do educador. De facto, a minha formação de base vem da história, portanto, eu faço assim um percurso meio interdisciplinar, mesmo bastante interdisciplinar ao longo do meu percurso académico, e fui procurando sempre manter este cruzamento de olhares entre as várias valências, entre as várias ideias. E então, preparei assim aqui uma coisa meio fora da caixa, se calhar, portanto, eu espero conseguir passar a mensagem e, sobretudo, que vocês consigam ficar cheios de ideias até para os vossos próximos trabalhos e para aquilo que estão a fazer. E aquilo que eu vou começar por vos pôr aqui um som e para vos mostrar aqui um bocadinho o poder do audiovisual. Eu penso que toda a gente vai conhecer este som, mas pelo menos para as pessoas que são ou da minha idade ou mais velhas, eu não preciso mostrar mais nada do filme de que este som faz parte, e espero eu, e depois hão de me dizer se nas vossas cabeças imediatamente conseguem reproduzir a imagem a que este som diz respeito. You must remember this, a kiss is still a kiss. E eu acho que conseguem terminar. Alguém consegue dizer o que é que vem a seguir? Estão a ver o poder do audiovisual, como um filme tão antigo e que toda a gente me sabe dizer que filme é que é, certo? Obviamente. Portanto, se havia coisa que eu poderia trazer, que à partida... Os mais jovens conhecem o Casablanca? Já viram o Casablanca? Trabalho de casa, ver o Casablanca, está bem? Por favor. Nunca viste o Casablanca? Os mais jovens, tu já viste? Ok. Portanto, de facto, é um filme marcante. E é daquele tipo de filmes que eu já não me lembro há quantos anos vi o filme, mas na verdade este tipo de som consegue imediatamente, e eu só ouvi uma vez na verdade, mas consigo imediatamente na minha cabeça ver o Sam a tocar no piano,
a música no bar em Casablanca. E, de facto, esta questão do poder do audiovisual, finalmente eu vou desvendar. Eu estive aqui com os meus colegas, tivemos uma conversa à mesa de café e eu fiz uma enquete. Porque eu tenho uma experiência do lado lá do Atlântico, das minhas memórias em Portugal, e eu perguntei: se eu vos pedir um comercial famoso, o que é que vos vem à cabeça imediatamente? E, curiosamente, àquela mesa de café, com gerações mais ou menos diferentes, as senhoras disseram exatamente o mesmo comercial. Estes são comerciais dos anos 80, e eu fui buscar um bocadinho, não trouxe o comercial todo, mas fui buscar um bocadinho deste comercial. O primeiro vai dizer, a gente nunca esquece. Se calhar a gente consegue pôr um pouquinho mais alto o áudio. O primeiro vai dizer, nunca se esquece. Mas depois, logo a seguir, comentaram, mas isto se calhar é para as meninas. Para as meninas é que isto diz mais respeito. E depois a seguir, e eu vi alguns homens na mesa também, e este eu vou passar o comercial todo, houve 2 ou 3 que falaram, mas houve um outro, e uma vez que a minha fala aqui hoje diz respeito ao cinema, ao audiovisual e à saúde, e o outro que mencionaram foi este que eu vos vou mostrar agora, e que também é dos anos 80. João, que amava a Teresa. Muito anos 80. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Silvio. Que amava Ana, que amava Zeca, que amava Rita, que amava Fábio, que morreu de AIDS. Não morra de amor, use camisinha. Então aquilo que nós vemos aqui, e que é um comercial como tantos outros comerciais foram sendo feitos, é como nós usamos a imagem, o som, a emoção para passar uma determinada mensagem. Neste caso, por exemplo, no campo da saúde, é preciso passá-la de uma forma que ela fique na memória das pessoas e que ela seja recuperada de cada vez que nós... Aliás, há um debate sobre a memória sensorial e a memória emotiva, e quem for mais da área da psicologia poderá discursar até muito mais do que eu a propósito, mas que tem a ver, quer um tipo de memória, quer o outro, tem a ver com a forma como as coisas nos chegam, por um cheiro, por um som, por uma imagem, e como isso nos transporta imediatamente para um outro mundo, para uma outra ideia, para um outro estádio do nosso pensamento. E para os mais novos, não acharem que são só comerciais dos anos 80 ou coisas dos anos 80, e para mostrar o poder do audiovisual, eu aposto que ainda sem colocar ali já me sabem dizer que série é esta que está ali. E a pequena frase... Desculpem. A pequena frase que aqui vai ser dita é uma frase que eu aposto que todo mundo sabe. You know nothing, Jon Snow. Quem não sabe esta frase já? Todo mundo fez circular isto em memes, em informações, em gifs, em tantas formas e associado depois a várias outras informações. Portanto, mais uma vez, de uma coisa que é comercial, que neste caso nós podemos dizer que é um blockbuster praticamente, ainda que o blockbuster nós normalmente falamos dele para o filme, para a longa-metragem, mas também aqui esta série é efetivamente uma líder de audiências no mundo inteiro praticamente.
Há aquelas pessoas que dizem eu nunca vi um episódio de Guerra dos Tronos e pertencem ao grupo das pessoas que gostam de dizer que nunca viram um episódio da Guerra dos Tronos, mas que na verdade sabem que a Guerra dos Tronos existe. É a mesma coisa que aquele grupo da Guerra das Estrelas também que diz que nunca viu um filme da Guerra das Estrelas, mas provavelmente se a gente começar com já sabem imediatamente do que é que nós estamos a falar. Portanto, mesmo que eu não queira, como o Heidegger dizia da tecnologia, mesmo que eu não queira a tecnologia, ela está em todo o lado. Portanto, mesmo que eu queira viver num buraco e afastar-me daquilo que é o audiovisual, o poder é demasiado grande. E, de facto, como o Leduc dizia já há uns bons anitos atrás, as experiências emocionais, sejam boas ou más, deixam traços muito fortes no cérebro. E então, nesta ideia de nós associarmos, e aqui porque o meu foco terá que ser um pouquinho mais virado para o campo da saúde, mas isto aplica-se em qualquer questão que nós possamos falar, se eu apelo à emoção, se eu apelo ao fator motivacional de um filme, de um clipe, de uma série, de qualquer coisa que envolva, aqui falamos de audiovisual, qualquer dos seus parâmetros, é possível que a forma como nós passamos a nossa mensagem, ela até fique mais. Porque nós podemos até nem refletir muito naquele momento, e estamos a ver um filme, estamos a gozar um filme, uma coisinha de pipoquinha de sexta-feira à noite ou de sábado à noite, mas às vezes há informações que acabam por ficar envolvidas na forma como nós vamos percepcionando aquilo que vamos vendo. E é esse o poder do cinema. É isso que o cinema nos dá, essa capacidade de nós podermos analisar. O Sanchez falava que nós não devemos só ver um filme. Temos que o analisar, como diz ali, com um olho crítico, valorizá-lo como contador de histórias, como transmissor de valores. E, por exemplo, aqueles comerciais que eu estava a passar antes são uma tentativa de uma transmissão de um dado valor e, claro, como portador de arte e como portador de conhecimentos. E eu, enquanto educadora, enquanto professora, acho que usarmos o cinema como forma de educarmos, e nós educamos, e vão ver que, à partida, se eu não me enganei ao longo da apresentação, eu nunca vou falar na apresentação em salas de aula. Porque nós educamos em qualquer momento que nós queiramos ter uma atitude educadora. Portanto, eu posso usar o comercial enquanto uma forma de passar para as massas e de uma forma simples, clara, eficaz, atraente para camadas muito diversificadas de população e fazer passar a minha mensagem de uma forma educativa. Exatamente como aquele comercial em relação ao AIDS falava. Esse é o poder que nós conseguimos retirar do cinema. E, de facto, é absolutamente natural que, se eu vos pedir para começarem a pensar num filme que tenha marcado, ou num outro comercial também que vos tenha marcado, vocês vão conseguir imediatamente começar a fazer circular no vosso cérebro, ou começar a pensar, se calhar há um que efetivamente marcou muito e, portanto, não há dúvidas que é aquele, ou então são 2 ou 3 ou 4, mas depois se pensarem porque é que marca. Porque ele está associado a uma outra parte, depois da nossa memória, do nosso cérebro, à qual nós vamos ligar o valor que aquele filme nos transmitiu, a ideia que ele nos transmitiu. E é precisamente também aí que nós trabalhamos depois, e podemos trabalhar, e aqui enquanto educador eu posso trabalhar isso para que o receptor da minha informação, o receptor das mensagens que eu estou a tentar fazer passar, por exemplo, nós falamos no processo de Bolonha para a Europa, que pretendia que os nossos estudantes tivessem posturas mais ativas na educação, mais críticas, mais construtivas, por aí fora, e é essa ideia que nós também podemos passar através do uso do audiovisual em geral. E de uma coisa que absolutamente não tem nada a ver com, ou à partida, pode parecer que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo com a mensagem que eu estou a tentar passar, mas eu posso captar determinadas ideias dentro de um filme de 2 horas, mas eu posso conseguir retirar aspectos muito importantes e que vão ao encontro das mensagens que eu pretendo passar, e de uma forma, sobretudo, como a última palavra que ali está, de uma forma transversal. Ao longo destes dias aqui, e é conversa habitual no meu cotidiano, nós falamos muito, e então aqui falando de interdisciplinar, e somos interdisciplinares, gostamos de cruzar olhares diferentes, e o cinema permite-nos, ou ajuda-nos, enquanto veículo de comunicação, a treinar essas perspectivas de análise diferentes que nós podemos fazer, realizar, através precisamente de uma coisa tão simples quanto uma imagem em movimento. E desde muito cedo,
só para dar aqui o meu cunho da história também um pouco a esta fala, desde muito cedo que o cinema tem servido para isso. Portanto, também não estou a trazer nenhuma novidade. Eu ou os meus colegas que trabalhamos muito esta questão da imagem audiovisual ou do audiovisual enquanto uma estratégia pedagógica, nós não estamos propriamente a inventar nada agora no século XXI. Porque, de facto, desde que o cinema surge, e ele também não é assim tão velho quanto isso, portanto, na realidade é uma arte relativamente recente, mas praticamente desde os primeiros anos ela foi sempre usada como um veículo de transmissão de qualquer coisa. Melhor, pior, boa, má, não interessa aqui. O que interessa é que, como dizia ali na Itália dos anos 20, a cinematografia é a arma mais forte. Portanto, já nessa altura, e foi por isso aqui um pouco também que escolhi esta imagem, precisamente porque já nessa altura havia a consciência. E nem vale a pena eu estar a falar nos vários exemplos, até de ditadores que usaram a imagem e o poder do cinema, na Alemanha nazi, na Itália também. Neste caso, por exemplo, eles criaram em 1924 em Itália o Instituto Nacional, que passava filmes, que eram filmes considerados didáticos ou educativos, claro que com um teor absurdamente nacionalista e com um objetivo muito claro de criar uma ideia específica nos cidadãos. E não foram os únicos, nós em Portugal também tivemos isso. Aliás, em Portugal era proibido o cinema norte-americano e, portanto, à custa disso, até positivamente se desenvolveu o cinema português, mas porque servia uma mensagem também claramente educadora nessa altura. E, portanto, nós vamos vendo que o cinema ele é sempre usado como forma de passar uma mensagem. Até havia as notícias que eram passadas antes da própria sessão de cinema. Portanto, é um ponto de encontro, é um momento de união de várias pessoas diferentes e, portanto, é a forma mais fácil de passar essas diferentes mensagens. Ou seja, este é um autor brasileiro, também já nos anos 90, ele dizia precisamente também que uma grande vantagem, e volta à emoção, volta à questão da emotividade que normalmente o cinema nos transmite, que é para despertar e desenvolver o gosto pela interpretação e até mesmo pela polémica. Até se vocês repararem naquele anúncio da AIDS, eu vou pegar neste que foi o mais completo que vos apresentei aqui, e foi até muito bom ter sido esse precisamente que me falaram, porque ele depois, ao ver, eu não conhecia o comercial e portanto fui vê-lo, e apercebi-me de uma série de informações que ali estava. Não sei se vocês repararam, por exemplo, que a dada altura, eu não me recordo agora dos nomes, vou inventar com certeza, mas o Joaquim amava o António. E, portanto, imagino que nos anos 80 não era a coisa mais natural de ser mencionada em, imagino eu, rede pública de televisão. E, portanto, aqui temos um pouco de polémica também. Mas se essa polémica gerar uma discussão, e se gerar, sobretudo, uma boa discussão, então vamos ter essa polémica e vamos fomentar essa discussão, porque precisamente daí nós vamos partir para muitos outros raciocínios importantíssimos e muito válidos e que nos vão levar depois a uma série de discussões. No caso desse comercial, eu podia, numa aula de saúde, por exemplo, usá-lo precisamente como ponto de partida para uma discussão até bastante interessante, séria e bem agradável sobre as questões à volta destas gravíssimas doenças e das que nós dizemos um pouco, estas grandes epidemias do século XX. E depois aproveitar isto, que é, lá está, eu aqui com, ainda que vocês sejam todos mais ou menos de certeza que se conhecem relativamente bem uns aos outros e, portanto, haverá aqui algumas afinidades naturalmente, mas vejam como eu do lado lá do oceano conheço a Guerra dos Tronos, vejo a Guerra dos Tronos e andava desesperada a contar os dias até ao dia 15 de Abril para os novos episódios e já estou a começar a sentir o drama, tipo toxicodependente, porque já só faltam 6, portanto, não é? Como a gente em diferentes lados do oceano tem exatamente as mesmas perspectivas e temos os mesmos gostos, conhecemos as mesmas coisas. E, na verdade, quantos de vocês é que às 9 da noite do dia 15 de Abril estavam ligadinhos online num streaming qualquer para apanhar o primeiro episódio da 8ª série em direto? Eu era às 2 da manhã. Eu estava em Portugal nessa altura. Tá? Então nós vivemos numa era. O Pierre Levy, eu agora não me lembro de cor de que ano é que é esta obra dele, a inteligência coletiva, mas já não é recente, de certeza. Mas ele já falava nesta inteligência coletiva. E hoje em dia, inclusive, com a rede, com a nossa capacidade de estarmos ligados, conectados, vivermos em rede permanentemente,
nós conseguimos trabalhar todos em rede. E agora a segunda pergunta que eu faço, houve aqui pouca gente a levantar. Eu não acredito, só umas 10 pessoas é que estiveram a ver o episódio em direto? Não houve mais gente às escondidas a ver? E a segunda pergunta que eu faço é, e a seguir, quantos foram para as redes sociais comentar o episódio? Eu tinha, no dia a seguir, eu estava com uma colega e perguntei-lhe, já viste o episódio? Ela, não vi, vou ver logo à noite, porque nós depois dava no dia seguinte em Portugal, no canal português da HBO, e eu disse, queres que eu te conte? Ela, não, por amor. Então o comentário dela foi logo a seguir, eu quase que não vou ao Facebook hoje, não vou a qualquer rede social, porque eu tenho pânico de ter um spoiler qualquer de repente quando eu abrir a rede. Porque de facto hoje nós vivemos um movimento constante, acelerado, vivemos todos no mesmo mundo, mas em direto. Uma informação, eu imagino, as séries de televisão também são relativamente recentes, mas imagino, antigamente, eu devo dizer que eu ainda sou do tempo da cassete VHS e, quando não estava em casa, tinha que gravar o episódio. Né? E então, quando eu chegava a casa, e não havia o rewind, não é? Não havia voltar atrás, ver o programa que eu queria. Quando eu chegava a casa, ia ver a cassete e o programa tinha-se atrasado. Portanto, a cassete gravava o início do episódio que eu queria ver e depois chegava a meio e acabava, porque eu tinha mandado parar naquele minuto e já não apanhava o resto do episódio. Era um drama, porque acabou. Não viu, não volta a ver. E por isso, hoje em dia, de facto, nós temos que aproveitar aquilo que o audiovisual nos transmite. E, inclusivamente, usufruir desta inteligência coletiva. Claro que eu, obviamente, não fui logo comentar o episódio nas redes sociais, mas gosto depois de ver os comentários, ver o que é que as outras pessoas acharam, até fazer aquela coisa dos erros que aparecem, por exemplo, e depois que nós comentamos, ou a sapatilha que aparece no filme da Marie Antoinette, sei lá, qualquer coisa assim, e nós vamos comentando entre nós e vamos construindo mais conhecimento, mais coisas. Eu tive uma percepção quando vi, o meu colega do lado teve outra, e nós até em conjunto trabalhamos, falamos sobre as nossas percepções e vamos criando e vamos enriquecendo-nos mutuamente com esta capacidade de vivermos em conjunto. Então nós temos, para esta questão do uso do cinema, do uso das tecnologias que nos permitem, lá está, permitem-nos ver em direto uma coisa que é lançada nos Estados Unidos e desde que não vivamos na Coreia do Norte conseguimos ver em direto, em princípio, ou em algumas zonas da China, conseguiremos ver em direto e nós conseguimos, então, para quem fala de educação, inventar novas formas de fazer passar determinadas mensagens educativas. Nesta lógica de inventar ecossistemas, eu gosto muito dos ecossistemas e de pensar sempre que nós somos seres vivos e que tudo aquilo que nós fazemos constrói novos metafóricos seres vivos. E que nós vivemos numa ecologia em constante adaptação, vivemos em ecossistemas em constante adaptação. E, na realidade, nós podemos criá-los com o apoio do digital e criar ambientes educomunicativos com tecnologias audiovisuais e, efetivamente, enriquecer a forma como fazemos passar a mensagem. Uma das coisas que eu falo muito, e porque falo muito de tecnologias na educação, não é a tecnologia que vai solucionar todos os males do mundo e fazer com que todos os nossos estudantes passem a ser brilhantes, maravilhosos, etc. Mas que ajuda. De alguma forma, se nós soubermos passar essa mensagem, contribui para... Quanto mais não seja, uma das coisas que eu discutia muito na minha tese de doutorado, que era sobre tecnologias na educação, uma das conclusões a que chegava, e que não era propriamente nada de muito original, mas era a questão do uso da tecnologia ou do audiovisual, ele dá-nos mais vontade de. E essa vontade de depois leva-nos a apreender melhor aquilo que nos é passado, a fixar às vezes de uma outra forma, porque associamos a uma música, associamos àquele momento da aprendizagem, associamos qualquer coisa e é isso que depois a seguir vai ajudar a que o conhecimento até possa ser transmitido de uma melhor forma. Nesta lógica, um bocadinho também da pedagogia do Macaulay e do Lee, a pedagogia 2.0, fala em 3 P's, participação em redes, personalização da experiência educacional e produtividade na criação de conhecimento. Porque eu não preciso também, eu posso, como há pouco eu estava a dizer, nós podemos estar em rede e comentar em rede, nós podemos
personalizar um pouquinho a forma como usufruímos da informação que nos chega, mas nós também podemos criar mais informação. Quando eu há pouco falava no exemplo do... Como é que é? Sabem nada inocente. Não sei se vocês traduziram You Know Nothing, Jon Snow. Mas como aqueles 4 segundos, que são 4 segundos aquele videozinho, aqueles 4 segundos deram origem a tanta coisa diferente, desde... Isto é logo na primeira série, portanto, desde há não sei quantos anos para cá, tudo aquilo que já apareceu com o You Know Nothing, Jon Snow. Portanto, o desgraçado Jon nunca sabe nada de nada, rigorosamente. Mas nós conseguimos, então, criar experiências verdadeiramente ativas. Porque quando eu... Ainda hoje nós, a propósito até de outras coisas, eu falava já com alguém sobre o orgulho de produzir conhecimento. Estávamos a discutir isso hoje de manhã. E é essa questão de eu posso ver um filme, mas porque não posso eu fazer eu próprio o filme, não é? E essa experiência da realização de algo audiovisual, não só eu vou de alguma forma aprender uma dada informação, porque eu tenho que aprender para construir esse recurso audiovisual, mas eu até vou contribuir para que depois mais outros também tenham acesso à informação. No caso da saúde, por exemplo, eu tenho que aprender a realizar uma determinada técnica médica para depois a saber mostrar a alguém em condições de como é que ela se faz. E, portanto, todo esse processo, tudo isso são processos sempre de aprendizagem. E vou falar só um pouquinho no modelo pedagógico, até para depois vos explicar alguns exemplos que já coloquei em prática com estas ideias, mas pensando aqui em 5 pontos fundamentais. Um primeiro, que é uma experiência educacional de cariz humanista, em que há alguém que passa uma mensagem, pode ser um professor, pode ser um educador em geral, pode ser até um profissional que está a querer passar uma mensagem, mas essa pessoa que passa a mensagem não é a mais importante. A mais importante é aquele que recebe aquela mensagem. E nós preparamos um dado conteúdo para essa pessoa, seja um estudante, seja um cidadão, seja quem for, receber da melhor forma a mensagem que nós pretendemos passar. De uma forma construtivista, eventualmente, colaborativa, alicerçada em comunidades de investigação. Claro, como eu dizia, eu tenho que saber fazer em condições para também saber transmitir em condições. Baseada na interação também, uns com os outros, na flexibilidade e na teoria da flexibilidade cognitiva. Não sei se vocês conhecem os estudos do Hans Spiro e dos colegas dele, que ao longo de anos foram falando nisso, que o nosso cérebro adaptou-se lindamente à internet, porque o nosso cérebro é flexível. E eu estou agora a falar convosco, e como não estou a ler um papel, não tenho uma fala toda montada por escrito, eu, entretanto, lembro-me de qualquer coisa. E o meu cérebro passa para essa informação. Mas depois, entretanto, ao ver o Ricardo e o Cao distraídos, tenho que parar o meu raciocínio para lhes dizer, para eles estarem com atenção, porque eu estou a falar, certo? E, portanto, isso vai-me levar a dizer que eles, se calhar, na verdade, estão super entusiasmados com aquilo que eu estou a falar e, portanto, já estão ativamente a desenvolver mais informação. E, entretanto, isso faz-me lembrar mais outra coisa qualquer. Eu fui saltando até regressar ao slide e à flexibilidade cognitiva. E é aquilo que nós fazemos quando clicamos em qualquer link online. Nós vamos de um ponto para outro, e que nunca será, ou muito dificilmente será, aqueles algoritmos todos online, exatamente o mesmo que qualquer um de nós podia fazer. Porque me interessa ir por aqui, outra pessoa interessa ir por ali, e os raciocínios que nós fazemos são raciocínios que vão alterando consoante o caminho que nós estamos a pretender seguir. E os filmes, na realidade, e o audiovisual também nos dá essa capacidade, que é, ao longo de uma história de 1h30, eu estou com atenção à história, mas depois apercebo-me de qualquer coisa, sei lá, do guarda-roupa, mas depois a música lembra-me mais qualquer coisa, e lá está aquela questão de que 2 pessoas ao lado uma da outra a ver o mesmo recurso, não têm necessariamente exatamente o mesmo fluxo de raciocínio uns com os outros, ou uns em relação aos outros. E, finalmente, promotora de multiliteracias, porque lá está, pensar no som, pensar na imagem, pensar na ligação entre uma e a outra, pensar na forma, por exemplo, como o realizador pensou a luz daquele filme, pensou agora está-me a faltar o termo correto, mas o foco mais particular numa determinada questão. Portanto, na verdade, há uma série de coisas que nós temos que absorver quando estamos a ver, nem que seja um comercial de TV, precisamente. Aqueles
30 segundos ou 1 minuto que dura tipicamente um comercial tem tanta informação passível de ser por nós explorada. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós podemos desenvolver e usar a imagem em movimento para, como diz ali, para construir conhecimentos, mas sobretudo para marcar. E essa vai sendo sempre aqui um bocadinho a minha repetição. Nós passamos uma mensagem, mas ela efetivamente produz resultados se marca. Dentro da tal coisa, pelo bem ou porque é bom ou porque é mau, mas marca. Portanto, há sempre aí essa questão a ter em conta e, sobretudo, esta ideia de que, não vou estar a ler ali o que está, mas é uma ideia de criar cenários, criar ambientes em que nós aprendemos e, sobretudo, criar situações em que nos leva a querer mais, a querer saber mais. E porque às vezes vamos saber mais uma informação sobre aquilo que nos ficou. Porque é que quem trabalhar diretamente com o marketing sabe, por exemplo, que a maior parte dos comerciais tem uma duração até relativamente grande. Normalmente, quando estreiam na TV, passa o comercial inteiro. Mas depois, a partir daí, porque a publicidade paga é cara, a partir daí começam a ser frações daquele comercial. E se vocês pensarem, se o comercial vos marcou a primeira vez que o viram por completo, vão ficar com pena de não ver o resto, porque agora só passa uma parte. E vão se lembrar, por mais que ele só tenha passado uma única vez, vão se lembrar do resto do comercial que já lá não está. Porque a mensagem, na primeira vez, já passou. E, portanto, às vezes seguintes, eles já não precisam pagar 1 minuto e tal de televisão para fazer passar aquela mensagem, já sabem que lhes basta passar uma fração daquele momento, porque o público vai se lembrar de tudo o resto, se o comercial for bom. Se for mau, a gente até agradece que seja mais pequeno. Mas vai criar estes mecanismos de constante aprendizagem. Eu volto à questão da ecologia da aprendizagem, que nós todos juntos, e para vos falar que tão interessante quanto ver um filme é fazê-lo. E pensar em tudo aquilo que nós queremos transmitir e partilhar de uma forma organizada, como eu tenho ali destacado, a interação até com os diversos participantes dessa atividade. Seja um ambiente de aprendizagem, seja para passarmos aqui alguma informação. E, de facto, aquilo que ela nos permite são estas narrativas transmediáticas ou transmediáticas, multimodais, diversas formas, e quando nós associamos, eu agora não me lembro bem, mas há um textinho sobre quanto é que nós aprendemos quando lemos, quanto é que nós aprendemos quando ouvimos, quanto é que nós aprendemos quando vemos, quanto é que nós aprendemos quando está isso tudo junto, e quanto mais, parece às vezes, também ruído a mais é demais. Estou a repetir um pouco as mesmas palavras, mas às vezes, quando a informação é variada entre som, imagem, determinadas mensagens que vão sendo passadas, também tudo isso nos faz pensar cada vez mais e pensar de forma diferente. E mais uma vez sempre em conexão uns com os outros, que é aqui o principal. E eu tenho a ideia de que já trouxe este slide na outra palestra que dei em fevereiro, mas porque eu tenho que voltar a esta parte do apaixonado, do motivante, e que é aí quando, entre pares, entre o professor e o estudante, entre os próprios, entre o cidadão em geral, quando há emoção, aprende-se muito mais. Na verdade, isso acho que já começa cada vez a ter mais estudos. Eu vou-vos mostrar aqui, é uma sequência, não tem som nenhum, portanto é só mesmo para verem as imagens. São 2 pedacinhos relativos a estas 2 imagens da esquerda, são relativas a 2 filmes de ficção científica e que tratavam de ficção científica na época em que os filmes foram feitos. E aqui à direita são 2 outros filmes também ainda um pouco de ficção científica, mas algumas destas coisas já existem hoje. O primeiro que aqui está é 2001 Odisseia no Espaço, portanto um filme já bem antigo, e que falava da inteligência artificial como algo mágico que existia. Aliás, neste filme também, eu não conseguia trazer-vos aqui tudo, mas neste filme os telemóveis já existiam, portanto uma coisa completamente fora do espectável, era ficção científica. Outra questão, e aqui esta escolhi de propósito para o Laís, de outro filme, $6 Million Man, é uma série de televisão dos anos 70, que fala na criação
de um cyborg, mas, portanto, a criação de membros informatizados, que claro que na altura era, o tipo depois era super-humano quase, e saltava prédios enormes e tal, mas estes 2 filmes são bem antigos e na época aquilo que eles retratam era mesmo ficção científica. Os outros 2 que aqui vos trago ainda existem já algumas coisas semelhantes. Bem, este é de 2016, o filme Passageiros. Aqui são robôs, inteligência artificial a fazer a cirurgia propriamente dita. Um medical pod, para diagnosticar rapidamente e tratar rapidamente aquele ser humano e eventualmente fazer cirurgia se fosse preciso. Há aqui muita coisa provavelmente que ainda não existe, outras que já existem e que a gente já não pensa que isto é ficção científica. Não, já pensamos, isto se calhar vai entretanto existir. Vocês sabem como é que veio a... Quem tem iPhone, que não seja do último modelo, acho eu que já mudou, mas tem a bolinha cá em baixo, a nossa bolinha que nós usamos para... A bolinha do iPhone, que usamos para ligar, desligar, etc. Sabem de onde é que vem esta bolinha? 2001, Odisseia no Espaço. O botão que era usado para abrir as portas intercomunicantes dentro da estação espacial, aquela bolinha foi depois aquilo que o Steve Jobs usou para colocar no iPhone. Portanto, até num telemóvel, ou num celular, desculpem, até num celular, a ficção científica do cinema acaba por, aqui não propriamente ser uma coisa que foi construída entretanto, mas dar ideias. Aqui este é de 2007, Chrysalis, que é uma cirurgia feita também com a ajuda do 3D, de projeções holográficas do corpo e da anatomia, para preparar a cirurgia. Eu não sei até que ponto é que isto não existe já. Já existe, certo? O fazer esta preparação, se calhar pode não ser com estes hologramas todos. Portanto, é fantástico como nós podemos usar o próprio cinema, seja ele muito antigo ou bastante mais recente, ou para vermos a evolução na própria ciência, até mesmo para ensinar aquilo que nós podemos fazer. Nós depois podemos fazer uma visualização crítica de um episódio destes, de uma série destas, de qualquer uma destas coisas. Porque o futuro está aqui. The winter is here. Só que, como dizia o Gibson, mas felizmente já há muitos anos atrás e as coisas também já mudaram ligeiramente, na verdade, às vezes nós não acompanhamos todos ao mesmo tempo a mesma evolução. Mas aquilo que nós há muitos anos atrás imaginávamos que nunca poderia acontecer, que era efetivamente a ficção científica, são muitas dessas coisas hoje já uma realidade e cada vez mais uma realidade mais rápida. Então nós podemos usar o filme como uma fonte de inspiração, como uma fonte de aprendizagem de uma forma diferente, para romper até mesmo com ideias tradicionais, com aquilo que era o normal ou o reconhecido. Eu trago-vos aqui uma cena, também mais uma vez um pequenino minuto. Eu não tive tempo de fazer a legendagem, portanto isto está em inglês. A ideia é para mostrar, isto é a Anatomia de Grey. Conhecem a série? Quem for da área da saúde, se calhar odeia séries de médicos e de enfermeiros e de hospitais, porque tem todos os erros possíveis e imaginários, certo? Eles lá dizem que têm acompanhamentos técnicos e médicos que fazem o acompanhamento e fazem fazem a coordenação científica das séries, mas eu não sou médica e este pedacinho que eu vos trago aqui, eu sei que ele tem um erro, mas um mega erro. Portanto, mesmo que vocês não consigam, porque eles falam muito rápido, e como não tem legenda é difícil de compreender, mas o erro é visível, não precisa de ser ouvido. Pelo menos eu já aprendi, a minha irmã é médica e houve uma coisa que ela me ensinou que não se faz. Nunca. E eu encontrei aqui este pedacinho e vamos fazer aqui uma caça para ver quem é que começar. Se calhar vão descobrir 50 erros. 500 of calcium gluconate, amp of D50, 10 of insulin. Calcium level. No, trust me, it's high if the kidneys can't excrete it. Start for 360. Clear. Still VTAC. Again, clear. Again. Hi, you guys have a consult for renal? Maybe that be 150 of amiodarone? Quantos erros é que conseguiram descobrir nestes 30 segundos? Tudo! Do princípio ao final, tudo! É? Digam-me um erro. Esse é o único que eu sei que é erro, ok? Que é, nós temos as duas pazinhas, não é? Levanta uma,
põe essa no corpo do paciente, depois levanta a outra e põe, e então é que faz. Porque corre o risco de disparar. Mas eu também sei que cinematograficamente é muito mais emocionante aquilo tudo no ar e tal, e vamos salvar o doente, do que agora vamos levantar uma pazinha, vamos pôr, depois levantamos a outra. Portanto, este provavelmente é um erro consciente que toma. Fica irritante. É exatamente como um professor ver um filme que mete escolas. Quer dizer, nunca um professor fazia aquilo, nunca deixava os estudantes fazer aquilo, nunca que mal era daquela forma. Portanto, nós nunca somos bons espectadores daquilo que é a nossa área de formação ou a nossa profissão. Mas imaginem uma aula de saúde em que vamos analisar o episódio ao mais pequenino pormenor. Eu não consigo apanhar exatamente a medicação que ele queria dar, mas eu não sei se ele não matava o doente também com a medicação. É possível. Portanto, é também interessante fazer esta tarefa de vermos, até temos aquele lado bem agradável, vamos ver um episódiozinho de uma série, então isso normalmente até são aqueles episódios curtos, dos 42 minutos, portanto é relativamente rápida a sua visualização, e depois vamos discutir tudo o que lá estava bom e tudo o que lá estava errado. E como é que nós devíamos fazer o procedimento da forma correta? E neste caso da saúde, inclusivamente também a questão de como posicionar um médico, não é? Como estão os profissionais todos em volta, como estão os equipamentos, como estão os instrumentos todos, tudo isso tem todo um protocolo que existe, não é? Então nós podemos, a partir do erro de uma série, que é uma série de Hollywood, e portanto não é uma série médica para ensinar a saúde, mas nós podemos pô-la a ensinar saúde. E podemos fazer uma aprendizagem a partir daí. E podemos, por exemplo, eu vou saltar aqui um pouco já para o outro, para não perder muito tempo, podemos pegar nisso como introdução de uma aprendizagem. E a partir daí começar a discutir, pedacinho a pedacinho, claro que aqui eram 30 segundos, acho eu, portanto não havia, não teríamos uma discussão muito alargada, mas numa série mais alongada, começar por partes. Nesta parte, o que é que estava bem, o que é que não estava, vamos discutir. Como é que faria o médico, como faria o enfermeiro, como fariam todos os outros técnicos que estão ali associados, quais é que seriam os procedimentos que teriam que ser feitos a seguir. E vamos, ponto a ponto, analisando caso por caso, vamos analisando ideia a ideia e vamos desconstruindo, e a partir daí eles acabam por estar a aprender mais. Esta ideia que vos trago é a ideia que concretizei já de várias formas, mas, por exemplo, para ensinar no sistema prisional, de uma forma diferente. Sim, rapidamente, só para vos dizer que no nosso sistema português, a maior parte dos nossos, a maior parte não direi, mas uma grande maioria dos nossos reclusos têm baixa escolaridade, muitos deles nem sequer terminaram a escolaridade obrigatória enquanto estavam fora do sistema prisional. E aquilo que eu via muitas vezes é, se eles não fizeram, e normalmente abandonavam os estudos cá fora, se os abandonaram cá fora, se nós tentamos reproduzir lá dentro exatamente a mesma metodologia, o mesmo currículo, as mesmas coisas, se não funcionou cá fora, menos vai funcionar ainda lá dentro. Então temos que criar outro tipo de estratégias para a sua aprendizagem. E aquilo que nós desenhámos no ano passado, que foi a introdução desse programa lá em Portugal, foi através do cinema. Desenhámos um conjunto de competências que queríamos que eles aprendessem, nomeadamente, por exemplo, competências na saúde. Competências de cidadania, competências ambientais, enfim, vários outros níveis, e selecionámos um filme que focasse naquele aspecto que nós queríamos tratar e que queríamos, de uma forma, fazer passar uma determinada informação. E vamos fazendo sempre passar o filme e depois, a seguir à passagem do filme, tinha uma série de questões para análise, para debater, e onde trabalhávamos depois essas discussões. Portanto, antes sequer de ouvirem falar na informação, na matéria propriamente dita, viam o filme e iam depois discutir o filme a partir daí. E de facto, foi muito bom esse projeto. Estamos agora a continuá-lo, mas aqueles reclusos que trabalharam connosco na altura ficaram com sede demais. Estes já vão na segunda edição, já estamos a alargar para outros presídios, mas, de facto, nós podemos fazer muitas coisas com o cinema. Vou trazer só aqui mais 2 pequenos exemplos, e já estou mesmo a terminar, porque acho que a hora também está a chegar ao fim, mas aqui é um colega nosso, o Pedro Cruz, que há uns anos atrás foi professor na Universidade de Coimbra, entretanto agora está a trabalhar no MIT,
o MIT roubou-nos o nosso professor. E ele trabalhava dados. Trabalhava, sei lá, sistemas de trânsito em Lisboa, fluxos migratórios. Ele agarrava na informação, porque ele é de informática, pura e dura, agarrava na informação e criava vídeos a partir dessa informação. E eu resolvi escolher para vos trazer aqui um que ele apelidou de Visualizing Empire's Decline, e que é desde os anos 30 até, salvo erro, ao final do século XX, não sei se ainda se passa já para o século XXI, não me recordo, sobre a decadência dos impérios. E aquilo que ele faz é, ao longo do tempo, e vocês vão ver que vão encontrar ali o Império Português, obviamente, e vão rapidamente começar a tentar perceber onde é que aparece o Brasil. Onde é que o Brasil deixa de ser parte do Império Português, e vão ver o curioso que é vermos no tempo essa informação do declínio dos impérios. Este é um pouquinho, tem 3 minutos, mas vale a pena vermos todo. O Portugal, conseguem ver, Portugal é o verde, Espanha a laranja, os britânicos a vermelho e os franceses a azul. As movimentações que se vê no círculo são os movimentos independentistas, que depois dão origem à independência. E tem cá em baixo a evolução dos anos. Estamos quase a chegar a 1822. Olhem ali, a bolhinha. Brasil a aparecer. E Portugal ficou deste tamanhinho. E reparem que há uma configuração que se está a começar a desenhar. Se vocês repararem, estão a ver a América Latina ali a aparecer. Vão ver quando chegarem a 75, o de Portugal então vai diminuir completamente. Olha a guerra colonial portuguesa ali a fervilhar. Macau foi a última. Como eu vos dizia, a minha formação é de História e eu dou também aulas de História. Tenho uma cadeira de História Contemporânea e claro que eu não posso deixar de falar no colonialismo dos séculos XIX e XX sem passar um clipe destes e fazer com eles a análise, exatamente como já fiz este semestre, a análise desta evolução e do declínio dos vários impérios. Portanto, eu posso usar cinema comercial, imagem comercial, posso usar aquilo que na realidade é fruto de um trabalho científico preparado com uma leitura apurada de dados, ou posso, se me interessar, fazer eu própria o meu filme. Eu fiz já há algum tempo atrás, fiz um curso de cinema porque eu queria fazer os meus próprios filmes. A minha especialização foi sobretudo na questão do argumento, que é aquilo que me agrada mais fazer, mas passei por tudo também para perceber um pouco de tudo. Se repararem ali uma figura em perfil
na fotografia do canto superior esquerdo, que, se repararem, bate. Só não tenho a mesma blusa, ia dizer camisola, não, a mesma blusa hoje. Desde filmar, preparar o argumento, claro, editar, fazer toda a montagem, seleção de personagens, seleção de atores, trabalho de som, tudo, porque eu precisava de um filme para me falar sobre diferentes cenários pedagógicos, para eu usar nas minhas aulas de pedagogia. E que ele vai explorar, este filme explora exatamente tudo aquilo que eu queria dar num dos módulos das minhas aulas. E, portanto, se eu não tenho ao meu serviço exatamente aquilo que eu preciso para aquele momento, para passar uma determinada mensagem, por que não criá-lo eu própria? Ou, melhor ainda, colocar os meus estudantes, por exemplo, também eles a realizar. E termino, já vos ocupei muito tempo, e já que comecei com o Casablanca... Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Obrigada. Causou. Realmente causou. Parabéns, professora, pela excelente fala. Ninguém ficou aqui entediado de forma alguma. E eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Tá, ó. Oi, Sara. Parabéns. Sara lacrou ou Sara causou? Mas são os dois verbos aqui nesse país que estão na moda. Ou você causa ou você lacra. Mas eu queria só te colocar uma informação. Você, por não ser brasileira, você escolheu, ouvindo a opinião das pessoas, o melhor filme que o Ministério da Saúde já preparou para fazer campanhas educacionais. Daí para frente, o Ministério da Saúde produziu muita coisa que não serviu para absolutamente nada. Porque se a gente for ver, aquele é o movimento do contágio na questão da contaminação da AIDS. Ele tem absolutamente todas as formas de prática sexual que tinham os riscos próprios, e essa discussão nós abandonamos nos últimos 15 anos. Se você pegar a curva, e isso é uma coisa impactante que nós estamos conversando hoje à tarde com o Rafael, com a Tabasca. Se a gente pegar a curva do impacto na questão da AIDS, com a questão da baixa qualidade do processo formativo e educacional, vai se perceber que é quando a gente muda a lógica de comunicar a AIDS e ela passa a ser quase uma festa. E a discussão do risco e do necessário medo responsável foi abandonada. Enquanto isso, a Europa não abandonou a discussão do risco e da responsabilidade pelas escolhas das práticas sexuais. Então, eu acho que você pegou um exemplo para nós na questão do projeto da sífilis emblemático, porque mostra o equívoco na condução de políticas de comunicação a partir de um determinado ponto. Mas mesmo sem saber, tinha mesmo que ter esse efeito, porque ainda que tenha sido ali uma enquete em beira de mesa de café, mas de facto foi, e elas sabiam a fala do comercial, não é? De há 20 e tal anos ou 30 e tal anos atrás, e sabiam. Portanto, significa que de facto marcou, efetivamente.
E marcou, e foi por isso que eu escolhi aqueles dois, porque houve esta questão de marcou as meninas. Era uma questão das meninas. Mas depois houve ali mais 2 ou 3 comerciais que a gente falou, viu da bicicleta, não era? Mas aquele, em particular, até a fala diziam também. Portanto, nota-se aí o tal poder, que eu queria falar aqui, o poder do audiovisual, como uma coisa tão antiga, consegue, e é daquelas coisas quando a gente diz uma frase e depois vem o resto, nem é preciso dizer mais nada e toda a gente já sabe o que vem a seguir, não é? E esse é o poder da imagem, porque depois a informação fica. E se ela depois puder ser debatida, melhor ainda, não é? Aí, ouro sobre azul. Mas pelo menos a mensagem terá que passar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Professora, dentro da sua fala, cinema é um tema que a gente podia passar horas aqui discutindo, né? Mas o que me chama a atenção é que a sua leitura e a sua análise muito em cima dos significados que os filmes, as propostas, o enredo, o argumento tenta passar para o espectador. Mas enquanto você exibia para a gente a cena de 2001, Odisseia no Espaço, eu fiquei pensando em Arthur Clarke, né, que é a grande mente por trás da história que tão brilhantemente Kubrick levou para a tela. E aí ficou aqui me assaltando uma questão que eu queria trazer para a sua reflexão, que é quando o cinema antecipa cenários. Hoje a gente é bombardeado, eu adoro fazer esse tipo de pesquisa, busco muito vídeos no Twitter de tendências de futuro. Eu vi agora recentemente um tipo de transporte, uma cabine, uma espécie de mini-trem que passa sob trilhos suspensos, onde a pessoa move esse transporte pedalando. Quer dizer, a energia do corpo humano gerando a força necessária para levar de um ponto ao outro. E aí eu também fiquei pensando o seguinte, o cinema, muitas vezes, permite que um visionário, através da interpretação de outros artistas, possam projetar cenários para 30, 40, 50, ou no caso de Júlio Verne, 50, 100 anos à frente. Queria a sua reflexão sobre isso, quer dizer, a capacidade que o cinema tem também de antecipar cenários que a gente ainda nem sequer conhece. Num mundo em que a inteligência artificial está cada vez veloz, eu acho um tema... Eu converso muito, por exemplo, com o Ricardo sobre a inteligência artificial. Não sei para onde ela vai nos levar, mas sei que ela é irreversível. Então, eu queria a sua reflexão sobre essa antecipação do cenário. Mas aí tem mesmo a ver, e aqui estes filmes são filmes de ficção científica, e eu gosto muito de ficção científica, e se vocês gostarem, há boa ficção científica e má ficção científica. E a boa, ela é concretizável, toda ela. Porque Arthur C. Clarke, ou tantos outros tão brilhantes quanto ele, eles conseguem projetar, de facto, falou no Júlio Verne, podemos falar no Leonardo da Vinci, são pessoas que têm uma visão que no seu tempo muitas vezes não é propriamente concretizável, mas que, enfim, o Leonardo da Vinci não tinha filmes a serem feitos sobre ele propriamente para nós nos basearmos, mas nós temos, com essa projeção do cinema, temos o pegar em tantos filmes que eram considerados ficção científica, mas boa ficção científica, em que há todo um trabalho de análise e de pesquisa para a concretização dos livros, que na verdade depois deram origem à maior parte destas grandes obras cinematográficas. E, portanto, daí o nosso olho não pode ser, isto é ficção, mas pode ser, se ele ainda por cima vem de obras que foram bem pensadas e bem estruturadas, porque nós conseguimos perceber o que é que não faz sentido daquilo que pode fazer sentido. E quando na nossa cabeça há essa roldanazinha a começar a girar e a pensar, isto pode fazer sentido. Isto pode ser concretizável. Se calhar nós agora não temos, ainda, que era o que acontecia muito mais há uns anos atrás, e agora a velocidade também torna tudo muito mais rapidamente possível, mas às vezes o que nós não temos é um determinado mecanismo, uma determinada infraestrutura que nos permita dar esse salto para passar do filme para a realidade. Estava-me a lembrar precisamente, agora a falar nisso, a tal flexibilidade cognitiva, estava-me a lembrar de uma palestra que assisti uma vez precisamente sobre a física e os smartphones.
e que só quando se fez uma determinada descoberta física, que agora não sei precisar qual é que era exatamente a teoria física, é que foi possível criar uma parte dos microchips que estão dentro dos equipamentos suficientemente pequena que permitia o desenvolvimento dos smartphones. Portanto, às vezes o que nós precisamos é de uma dada descoberta que nos permita dar o salto em frente. Mas eu acho que o olho perante o cinema, o tal olho crítico, como dizia o Sanchez, não é só ver por ver, mas é projetar como se aquilo não é algo já real, se é passível de ser passado a real. E depois, claro, é preciso depois o visionário que consegue perceber que para eu concretizar aquilo eu tenho que fazer um determinado conjunto de coisas. Mas pensar sempre se tem a mínima qualidade, nós podemos usá-la precisamente como uma projeção para o futuro e não apenas como uma ideia de um filme. Vermos o filme só pelo filme é reduzi-la tão pouco daquilo que ele nos permite fazer. Imaginar, mas ir além dessa imaginação e mesmo concretizar. Não sei se respondi. Tentei. Sara, parabéns pela apresentação, né? Foi muito provocadora também. Já me deu umas ideias ali para o próximo semestre. Eu trabalhei, quando eu cheguei aqui na UFRN, um projeto que era com os alunos da graduação de Teoria da Comunicação, que é a disciplina que eu trabalho. A gente fazia a exposição das teorias durante o semestre e a última avaliação era um seminário onde eles tinham que produzir um audiovisual para falar daquela teoria. E aí a ideia era conseguir um audiovisual para cada teoria para usar os audiovisuais no semestre seguinte nas aulas, né, produzidos pelos próprios alunos. Saíram trabalhos bem bacanas, né, alguns com mais preguiça, mas muitos bem interessantes. E eu acabei fazendo isso vários semestres, né? O problema foi que outros professores começaram a querer pedir também, o aluno dizia, professor, 3 disciplinas pedindo vídeo, não dou conta. Não. Aí eu acabei tirando um pouco isso. Mas uma coisa que eu tenho feito muitas vezes, né, tipo, eu vou dar uma aula, e aí eu estou pensando como é que eu vou trabalhar aquele tema. Aí às vezes eu jogo no Google, no YouTube, e jogo aquele tema, e aí você descobre vários vídeos de pessoas que fizeram sobre aquela temática, né? E aí eu dou uma assistida para ver assim que ideias eu poderia ter para passar aquela mensagem mais claramente, né? E o que eu tenho percebido é também muito o uso da animação. Você não trouxe nenhuma animação aí, mas, né, até há pouco tinha uma animação do Divertidamente, e aí pegaram vários trechos deles para falar da Escola de Palo Alto, né, das teorias da Escola de Palo Alto. E aí eu achei bem interessante. E acabei trabalhando, né? Agora, se a gente pensar em conteúdo autoinstrucional, que a pessoa vai assistir numa plataforma, né, vai ser produzido, é possível ou é arriscado trabalhar com o erro? Assim, você produzir um audiovisual que mostre os equívocos para tentar discutir a partir do erro. Seria viável ou o fato de ser autoinstrucional pode levar o sujeito a se equivocar? Como é que a gente poderia pensar? Aí eu vejo nessa linha. O autoinstrucional tem aquele problema de que não há propriamente um contacto com o docente. Portanto, aquilo é sozinho. Assim, rapidamente, a solução que eu vejo é existir após esse trabalho, existir uma solução para. E então ok, agora fez esse trabalho, procurou encontrar todos os erros e agora tem aqui a resposta que poderia ter dado. Os erros que deveria ter encontrado. Umas soluções para efetivamente garantir que a pessoa, no final, acaba por perceber exatamente onde é que estavam os erros, o que é que estava errado e aprender em função disso. A minha experiência é sempre depois, nem que seja, mesmo que seja à distância, nem que seja com o fórum. Não é? Porque aí no fórum nós fazemos a discussão e por aí é muito mais simples. Eu fiz agora recentemente, precisamente com os meus estudantes da época contemporânea, estivemos a ver X-Men no início. Aliás, eles estiveram, porque não foi em espaço de sala de aula, era o trabalho para fazer em casa, eles viram X-Men no início, não propriamente como caça ao erro, mas se vocês já viram o filme, ele pega em vários eventos históricos do século XX e adapta-os todos ao X-Men. Portanto, tudo o que aconteceu era por causa do X-Men.
Mas tem o assassinato do Kennedy, tem a invasão da Baía dos Porcos, tem uma série de vários acontecimentos que efetivamente aconteceram e que estão imbuídos dentro do filme, dentro de toda a trama, e no fundo a trama é cruzada com esses eventos de uma forma até bastante interessante. E, portanto, a tarefa deles era precisamente encontrarem os vários eventos históricos que eram retratados ao longo do filme, que eles não eram propriamente mencionados, mas então a tarefa deles era fazer essa pesquisa, enquanto visionavam o filme, e depois então nós temos uma plataforma dentro da nossa universidade que nos permite também fazer discussão, criar tópicos de discussão com os nossos próprios alunos, mesmo no ensino presencial. Portanto, temos isso na nossa plataforma universitária e, portanto, depois fizemos esse debate. Então, eu tinha marcado com eles, tinham que ver o filme até à data tal e depois a seguir íamos fazer essa discussão. Então, aí foi possível alguns aperceberem-se de eventos que eles não tinham encontrado, depois fizemos uma discussão ali à volta do evento propriamente dito, do que é que tinha acontecido, a partir dali. Mas então, a minha experiência é sempre depois com este feedback do fórum. Mas no auto-instrucional, por que não depois termos a solução para? Portanto, vê sozinho, tenta aprender sozinho e depois vê se efetivamente chegou lá ou se precisa então de perceber, até quase com a instrução de agora volta atrás, volta a ver, agora com a solução e vê aquilo que não encontraste à partida. Talvez possa ser uma maneira também de o usar no auto-instrucional. Tudo bom, Sara? Obrigado aí mais uma vez pelo espaço, pela palestra. Eu achei fantástico. Eu disse, como é que Sara vai começar essa palestra? Porque ela já tinha dado uma palestra, mas ficou muito, muito legal. Apesar de ser professor da área de engenharia, mas, Betânia, eu sou apaixonado pela questão da educação. E principalmente por novas metodologias educacionais. Então, na questão do cinema, eu vou pegar aquela fala de Jussiano. Como é que nos cursos autoinstrucionais, por exemplo, a gente pode explorar o erro? Simplesmente você pode fazer uma abordagem teórica sobre um determinado tema, por exemplo, quem é da área de saúde e a importância de lavar as mãos. Eu posso fazer uma discussão toda teórica sobre a importância de lavar as mãos e depois eu colocar um profissional de saúde que não lavou as mãos e que cometeu vários erros durante um processo cirúrgico, por exemplo. E lá na frente eu peço para que eu possa apresentar um questionário onde ele vai listar todos os erros que tiveram naquilo dali. E os erros que ele deixou de apontar, por exemplo, vão aparecer as cenas depois da resposta, mas você não marcou esse, você não marcou esse, você não marcou esse. O erro está aqui, aqui, aqui. E os erros que ele acertou não aparecem mais. E depois disso eu posso ter o vídeo correto, com todos os procedimentos corretos. Por exemplo, seria uma forma de abordar. Você ficou fazendo a pergunta, na mesma hora eu viajei ali no bocado. Mas tem uma coisa na engenharia que eu sempre tive vontade de fazer, Betânia, que é professora aqui na universidade, e outros também da engenharia, que isso acontece muito na medicina também, que engenharia e medicina têm uma relação muito próxima. Porque todos dois são de formações técnicas. Apesar da gente achar que um engenheiro e um médico é a mesma coisa. O engenheiro vai trabalhar com máquina, e o médico ele vai trabalhar, um profissional de saúde, ele vai trabalhar com uma máquina humana. Mas são máquinas que têm suas singularidades. Talvez o corpo humano seja bem mais complexo, porque tem coisas que a gente ainda não descobriu. E a máquina, como foi a gente mesmo que inventou, então, várias questões a gente já sabe sobre o que a gente criou. Mas tem algumas coisas que é da área de saúde, que é da área de engenharia, que eu tenho um laboratório de instrumentação, por exemplo. Os laboratórios de instrumentação, eu tenho uma pequena quantidade de equipamentos, porque você não vai ter o equipamento para todos os alunos disponíveis. Geralmente, quando você vai fazer um experimento, você faz 5 alunos para um equipamento daquele que ele vai experimentar. Por exemplo, um osciloscópio, que é da nossa área. E no caso da área da saúde, você ainda tem mais uma dificuldade. Você vai pegar, por exemplo, um residente de cirurgião, na área de cirurgia. Então, tem casos que são muito raros da cirurgia que aquele aluno, naquele dia, aquele residente, naquele dia, teve a oportunidade de participar daquele procedimento cirúrgico. Mas quando vai acontecer outro, novamente? Ninguém sabe, 40 anos, 30 anos, um paciente psiquiátrico que tem que fazer um determinado procedimento e que tem um protocolo específico para aquilo ali. Por exemplo, esse é um exemplo claro. Então, vendo esses problemas na área de cirurgia e também da engenharia,
o cinema ele pode ajudar muito numa coisa chamada de déjà vu, né, que você pode trazer para a sala de aula a vivência da experiência antes dela acontecer. A mesma coisa para a área da cirurgia. Talvez, se eu filmar aquele procedimento raro e eu tiver uma narrativa técnica de todo o procedimento técnico, do procedimento cirúrgico, médico, como deveria acontecer, e eu trazer isso para uma plataforma educacional e o procedimento ele tiver um itinerário de formação que eu possa representar isso no cinema, vai ajudar bastante os alunos que não tiveram oportunidade, só vão ter quando viver novamente. Mas qual é a vantagem? É que ele vivenciou isso antecipadamente no cinema. Eu não sou da área de cinema, mas fico, assim, eu gosto de pegar um filme, aí eu paro, aí eu olho, caramba, como o cara pensou nisso daqui? Coisa fantástica, né? Singular demais. Então essas coisas a gente pode trazer para as engenharias e a gente pode trazer para a área de saúde. Então o aluno ele tem a experiência do déjà vu. Então quando ele for para a prática, mesmo ele não tendo realizado aquela prática, ele vai ter aquele sentimento que eu já vi isso daí. Então é muito mais fácil o professor ensinar o uso do osciloscópio quando o aluno ele já teve a vivência anterior, porque ele já vai saber ligar, ele já vai saber como é que qual é todo o procedimento. Então, numa turma que eu vou ter que dividir um equipamento com 10 ou 15, como eles já vivenciaram isso antes, então vai ser muito mais rápido o processo. E isso pode ser introduzido dentro do cinema. O grande desafio é, por exemplo, numa universidade ou nas universidades que são extremamente conservadoras, né? E, por exemplo, tanto os profissionais de saúde como os profissionais das engenharias não têm formação na área de educação, e as universidades não se preocupam com isso, essa é a verdade, Betânia. Nós pegamos os professores e jogamos eles para a floresta, não vou dizer para os lobos, certo? Colocamos ele na selva e deixamos ele sobreviver. Acreditamos que por ser um bom engenheiro ou um bom médico, vai ser um bom professor. É assim, não é? Eu estou falando as universidades, eu nem disse a nossa, né? As universidades, elas são assim, né? Elas são extremamente conservadoras. Em algum outro lugar a gente vê uma diferença. Você falou o MIT, eu tenho quase certeza que esse professor foi para o Media Lab. Pelo trabalho que ele fez, que é um laboratório, o Carl teve comigo lá, extremamente singular. Não sei se você já conheceu, chegou a conhecer. Lá no Media Lab são engenheiros que trabalham com gente de educação, de artes e de várias áreas. Então ele tem toda uma singularidade e permite experimentar diversas formas de ensino. É tanto que o aluno de engenharia, quando ele entra lá, uma das coisas que ele vai aprender primeiro no Media Lab é corte e costura. O cara, pô, não é isso aí, Pablo? Que ficou lá uns dias também, né? Mas corte, costura, marcenaria. Então são coisas que o aluno vai experimentar. Então, como é que a gente, por exemplo, nessa sociedade, onde as universidades elas estão distantes disso, elas valorizam o conteúdo, às vezes, em vez do processo de aprendizagem, das competências e habilidades, como é que a gente consegue levar isso para as universidades, se tem alguma coisa dessa sendo feita em Coimbra, e como é que a gente poderia trazer isso, por exemplo, para uma discussão na sala de aula, pensando que, para que eu consiga introduzir isso, eu digo o seguinte, nas engenharias a gente precisa mais de humanas, e nas humanas a gente precisa mais de engenharia. Bom, esse problema de facto é um problema que é transversal, mas a minha universidade, que é muito boa a minha universidade, e já vem pensando isso, precisamente, já vem pensando como é que nós conseguimos ser disruptivos na forma como educamos. É claro que nós vamos ter sempre, mas isso em todo o lado. Vai haver sempre aqueles que não querem mudar, aqueles que acham que o que faziam há 30 anos é o que vão continuar a fazer. Nós vemos isso em qualquer profissional de qualquer área, há de todos. Nós, por exemplo, na nossa faculdade, temos vindo a apostar na formação de docentes de ensino superior, porque somos uma faculdade que trabalha na formação docente, do ensino médio e fundamental, e, por exemplo, já há uns meses para cá, tenho eu própria sido a responsável por ir fazendo várias formações para os meus colegas, para lhes ensinar, para partilhar com eles estratégias que eu uso nas minhas aulas, com os meus estudantes, e que é passível de ser replicado por eles. É um de cada vez. Vai sendo um missionado, 2, 3, depois aquele conversa com o colega do lado e diz, e não vamos acordar todos de manhã e ser todos professores maravilhosos, com práticas completamente diferenciadas, então depois também fica tudo igual.
Nem tudo igual também não tem muita piada. É bom que tenham uma aula clássica. É bom que aprendam monotonamente durante 2 horas ouvindo o professor falar sem rigorosamente mais nada. Até porque, como diz o nosso caríssimo Labrunho Lúcio, ele costuma dizer que nunca precisa de PowerPoint porque ele é o power. Portanto, ele tem a voz dele, não é? E de facto, ele tem um certo dom da palavra e há muita gente que gosta imenso de o ouvir e é uma pessoa que fala sem qualquer auxiliar visual, nada. Agora, a minha defesa é, de facto, quando nós juntamos o visual, o som, etc., aquilo que a mensagem que estamos a passar, ela, em princípio, pode ser passada de outras formas. Porque se nós já percebemos que usar imagens é muito mais claro para ser perceptível para quem nos está a ouvir e para quem está a aprender, naturalmente tudo o que seja um suporte visual, auditivo, é claro que a partir, se for bem escolhido, se for bem pensado, ele vai potenciar o meu processo de aprendizagem. Eu dou um exemplo, quando eu ainda dava aulas no ensino médio fundamental, há uns anos atrás, e como sempre tive esta mania que sou muito disruptiva, também quis jogar games na aula de História. E também tinha os meus games. Inclusive, eu tive um drama porque o Ministério da Educação português bloqueia centralmente, bloqueia o acesso a uma quantidade imensa de sites nas escolas. Nós temos a EduHome também, portanto, aliás, o equivalente do Ministério da Educação à EduHome, que é para todas as escolas portuguesas, eles centralmente proíbem o acesso ao Facebook. E, portanto, em nenhuma escola dentro da rede da escola consegue entrar dentro do Facebook. E há 2 questões. Por um lado, qualquer aluno com, como a gente diz em bom português, 2 dedos de testa, faz um VPN e entra no Facebook à sua vontade e não precisa da rede para nada. Ou usa a rede, melhor ainda, usa a rede bloqueando, ou passando por cima desse bloqueio. Para mim foi um drama porque eu queria desbloquear aquele jogo, porque eu precisava de o usar online, mas o Ministério da Educação não autorizou, apesar de eu fazer uma explicação do quão pedagógico e didático aquilo ia ser. E então eu tive que alterar a minha estratégia e foi, as crianças em casa jogavam um jogo, na aula discutíamos sobre esse jogo. Portanto, podia ser exatamente a mesma coisa que um filme, via um filme e depois discutíamos. E esse jogo era muito interessante porque era para crianças, eu estava com jovens, adolescentes, que estavam a iniciar a aprendizagem da história, desde o comecinho das civilizações em diante. E o jogo Forge of Empires, não sei se conhecem, a gente começa do zerinho de uma civilização e vai a fazendo evoluir através do tempo. E a dada altura eles estavam no período do Império Romano, ou iam passar do Império Grego para o Império Romano, e eu estive na aula a explicar, não sei quantos minutos, a falar sobre as habitações romanas, e mostrei algumas imagens de habitações romanas, obviamente, e falei, não se esqueçam, nós temos em Portugal a palavra vila, aldeias, vilas e cidades, mas no Império Romano uma vila era uma grande habitação de uma pessoa rica. E, portanto, fiz esta explicação. Eu até mostrei algumas imagens, de certeza, eles estariam no livro, e disse, agora em casa, já sabem, vão jogar o jogo, vão fazer evoluir a civilização para o Império Romano e vão tomar nota das diferenças. Enfim, tinham depois um trabalho para fazer. E na aula seguinte, que aquela aula era uma vez por semana apenas, na aula seguinte há uma aluna que vem ter comigo, assim meio às escondidas, para mais ninguém ouvir o que ela estava a dizer, e disse, professora, eu juro que eu estava com atenção na aula, mas só quando eu a jogar o jogo e a minha civilização passou para o Império Romano, fui a transiçar, e me apareceu um ícone no ecrã de uma casinha, e por baixo uma grande casa, um íconezinho, e por baixo dizia vila, e eu peguei naquilo e pus, é que eu percebi verdadeiramente que não apareciam várias vilas, mas só uma. Portanto, vila era um edifício apenas. Portanto, eu estive ali a falar uns 4 ou 5 minutos sobre aquilo, eu até tentei usar algum suporte visual, mas ela precisou chegar em casa, jogar o jogo, para lhe fazer clique na cabeça do que é que eu estava a falar. Porque foi essa imersão dentro do jogo, da mesma forma que nós emergimos dentro de um filme. E, portanto, aí é que está o tal potenciar. Eu posso tentar explicar da melhor forma possível, eu posso tentar ser super motivante, mas às vezes nada como fazer, nada como criar. E até para responder ao que há pouco até me esqueci ao Oceano, que eu esqueci-me de dar esse exemplo. Para esses alunos que já se estão a queixar que têm vários professores diferentes a pedir filmes diferentes, por que não um filme para as cadeiras todas? Em que no mesmo filme eles coloquem em prática os conhecimentos de diferentes cadeiras. E então eles já não se podem queixar, porque já é só um, têm que pensar várias coisas. Mas só um pode ser uma solução também. Bom, não sei se mais alguém. Já está ficando tarde. Tânia.
Então, parabenizar a Sara pela brilhante... Mais do que uma palestra, ela nos leva a pensar sobre as coisas que nos diz respeito como professores, né? Quando o Ricardo fala, né, que é importante que a medicina, né, tenha uma perspectiva de entender, assim como a engenharia, e ele faz esse... Né? Eu gostaria de dar um depoimento, né, que é algo que assim, perturba demais o pessoal da área da educação, quando a gente observa que o mundo mudou, né? Todos nós estamos fazendo um esforço e nos encantando com as possibilidades, né, impensáveis há tempos atrás, mesmo vendo aí o Odisseia no Espaço, não é? Trazer isso para o nosso campo do conhecimento, da educação, isso é algo assim fantástico, mas exige um certo perfil de docente, de professor, de profissional que tenha a cabeça aberta para isso. Né? Veja que nós estamos com 19 anos já do século XXI, um século que foi tão anunciado pela sociedade do conhecimento, das transformações, das mudanças. O exemplo que você colocou, né, do botãozinho aqui que vem... Bom, mas também as nossas vestimentas, os novos materiais, isso teve uma implicação muito forte da guerra, do espaço, da busca, né, de sair daqui desse planeta e precisava de recursos diferentes e novos materiais, etc. No entanto, a escola não muda como a gente espera, não é? No entanto, a gente usa hoje muito mais recursos midiáticos, não é, do que antes. Mas tem algo que a gente não pode perder de vista, que parece secundário a gente pensar que, por mais que a gente tenha recursos disponíveis, né, que encantam, como eu já falei, mas a essência está na aprendizagem. O grande problema, e a gente tem discutido, é como a gente faz o uso pedagógico disso. Então, eu sou um pouco fora da curva no meu centro de educação, não é? Eu tenho uma formação pedagógica, estatística, isso ajuda aí um pouco para a área, né? Mas, né, da quantificação, que não é muito habitual na área, né? Mas essa questão de como a gente pode pensar o uso pedagógico, mas a pedagogia só faz sentido, né, para esse uso essencial, é quando a gente consegue mediar ou transformar um conhecimento em aprendizagem. E a maneira como a gente faz isso está aí, pelo cinema, pela música, não é, Sara? Esses recursos estão disponíveis. Isso precisa entrar na formação dos profissionais em geral, da educação, por exemplo. Então, como é que a gente consegue, não é, fazer uso de todo esse arsenal fantástico, mas sem perder de vista que o grande desafio, mas não é qualquer aprendizagem. Né? Qual é a aprendizagem que vai fazer a diferença na vida de uma criança, de um cidadão, não é? Esse é o grande confronto que a gente não pode perder, porque senão nós vamos dar passos muito largos para uma tecnologia e o tecnicismo que a gente tentou, não é, superar do século passado, e a gente não teve avanços. Quando tu falas, bom, a universidade, somos professores porque dominamos o conteúdo, mas todas as universidades, e nós temos sim, Ricardo, para não ser tão injustos, nós temos um programa de apoio pedagógico que nós lançamos aqui em 2006. Todos os professores novos, eles são obrigados a passar por uma formação didática, pedagógica. Claro que isso, não é, tem os seus limites, não é? Porque uma coisa não é a formação por si, a formação que não forma, que vai dar resultado.
o professor ele tem que ter a capacidade de se responsabilizar pelo perfil que ele tem, pela resposta que ele tem que dar. Ele tem que fazer a diferença, como médico, engenheiro, pesquisador, etc, etc. Então, chama a atenção que nós estamos num momento muito fértil para aprender e a não ter nenhum preconceito de interdisciplinarizar os conhecimentos, mas cada um guardando para si aquilo que é essência na sua área. Né? O historiador, ele é o historiador, mas ele pode estar trabalhando com a formação, com a pedagogia, como o teu perfil. Né? No entanto, você não deixa de ter a essência do campo do conhecimento. E a essência do campo do conhecimento e da educação é o ensino e a aprendizagem. E é isso que tem ficado secundarizado. A gente tem problemas de transferir, tornar um conhecimento, não é, potencializador ou um aprendizagem e vice-versa. Mas aí tem que ser mesmo uma interiorização feita por cada um dos docentes. Quando eu fiz a tese de doutorado, eu elenquei, aliás, há um autor, eu estava aqui a tentar lembrar, mas eu não consigo lembrar do nome dele, mas há um autor que diz pedagogia antes da tecnologia. Pedagogia primeiro, tecnologia depois. E que ela tem que estar ao serviço da nossa pedagogia e da nossa forma de ensinar e de passar os conhecimentos. Eu, na altura da tese de doutorado, uma das batalhas era essa, como é que eu, através do uso da tecnologia, eu provo que efetivamente, ou eu verifico que efetivamente os meus estudantes aprenderam a partir dessa estratégia. Eles podiam ter aprendido exatamente da mesma forma com outra coisa qualquer. Então, onde é que eu provo que? E há uma coisa que eu na altura defendi muito e que eu chamava de 3 processos na etapa do verdadeiro conhecimento. O primeiro processo, que é aprender, ouvir, conhecer, ouvir o docente falar, ler sobre um determinado assunto. O segundo processo é aquele do conhecimento que nós fazemos muito por transposição. Eu li uma coisa, eu consigo transpô-la facilmente para uma resposta, para um dado conteúdo, etc. E que não necessariamente significa que aprendeu efetivamente, sabe reproduzir conhecimento. Mas então como é que eu depois, e aí era o que eu pensava, como é que eu verifico que ele sabe reproduzir, mas sabe produzir mais conhecimento a partir do conhecimento que eu lhe dei. E que ele, se for preciso responder num teste, responde facilmente. E o processo que eu tinha na altura, podia ter, na realidade eles até criaram pequenos vídeos também, passava por fazer isso. Eles usavam a tecnologia para construir mais conhecimento. E onde eu verificava se eles, na altura, a temática era a história, claro, e onde eu verificava depois se os meus estudantes tinham efetivamente aprendido alguma coisa com aquelas estratégias, era porque eles produziam um conteúdo novo, que envolveu até muita interdisciplinaridade, porque esse conteúdo era a produção de um livro interativo. E, portanto, eles tinham que saber escrever em língua portuguesa em condições para escrever a história do livro. Tinham que saber pesquisar vídeos, sons, imagens para ilustrar aquela obra. Tinham que saber também fazer com que aquilo tivesse algum significado do princípio ao fim. Eu pedi-lhes que inventassem também algumas coisas para além dos factos históricos que tinham que pôr naquela história. E cada um deles foi tendo que, aliás, trabalhando em grupos, foram tendo que construir as suas histórias. E aí eu vi que eles estavam a pegar nos conhecimentos que eu lhes tinha dado à partida e estavam a criar mais conhecimentos. Estavam a criar, nem de propósito, hoje é 24 de Abril, amanhã é feriado em Portugal, que é o feriado da nossa Revolução Democrática, e os trabalhos deles eram precisamente sobre o 25 de Abril. Eles tinham que saber reconstituir a memória do 25 de Abril para contarem a história deles. E aquilo tinha que fazer sentido. Eles tinham lá uma historinha romântica para criar, mas tinha que fazer sentido na hora em que a canção foi cantada, na hora em que o soldado foi para o quartel, na hora em que houve tiros, tudo tinha que bater certo. E aí eu verifiquei que uns melhor, outros se calhar não tão bem, trabalharam até de forma colaborativa para produzir um novo conteúdo, que como eles tinham depois ainda por cima perspectivas diferentes e deram importância a momentos diferentes daquele período histórico, quando todos eles depois leram as histórias uns dos outros, viram todas as histórias, partilharam entre si os novos conhecimentos que tinham adquirido. Eu acho que isso é que é depois fundamental, é nós verificarmos e aferirmos efetivamente se a estratégia que está a ser utilizada, ela efetivamente produz mais conhecimento. Nós não conseguimos testar logo o conhecimento profissional, não é, no futuro, mas temos que pelo menos no momento ver se na nossa disciplina os nossos conteúdos estão lá,
ficaram lá dentro e são passíveis de ser replicados depois em outras situações. E aí é que muitas vezes o professor falha. E não há show nem fogo de artifício tecnológico ou digital que supere se não houver essa capacidade de fazer com que o aluno efetivamente produza mais conhecimento. Porque aí é que se vê que ele desenvolveu uma dada habilidade ou várias habilidades e, sobretudo, conhecimentos. Mas isto é um passinho de cada vez, não é? A gente tem que... Acho que já... Oi! Acho que a gente vai dormir aqui hoje. Teve uma das perguntas. Então, parabéns, Sara, pela sua apresentação. Só acrescentar algo assim no que Ricardo colocou, né? A questão do déjà vu, né? Ricardo colocou muita questão técnica, né? Mas eu acho que também, não é? Estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender também com as emoções, né? Dentro da área da saúde. Até trazendo, né, o filme, né, para que a pessoa possa viver emoções, né, que ela viverá lá na frente, né, fazer esse déjà vu. Isso vai facilitar também tudo que a gente vem discutindo dentro da área da saúde, vem dentro da ciência humanitária, na questão da humanização, né, estar vivendo essas emoções, não é? Aí aqui a gente fala muito na questão de estar juntando as disciplinas, né? Eu acho que a gente tem que juntar as coisas na vida, não é? Por quê? Porque às vezes a gente começa a pensar o conhecimento, né? Tudo dentro da caixinha, a gente vai juntando essas caixinhas. Mas fora da universidade, fora da escola, como é que a gente está juntando essas coisas? Não é? Eu fico sempre pensando, quando a gente está discutindo sobre a sífilis, né? Que a gente tem a escola, tem aqui o posto de saúde, a unidade básica de saúde, dependendo de como queiram chamar. Né? Qual é que vai dizer aí, como é que diz hoje, né? OBS. Então, o povo muda. Eu digo sempre que as pessoas mudam muito o nome das coisas e às vezes a gente tem que evoluir a prática, o que a gente realmente está vivendo. Né? Mas às vezes eu digo que a gente tem que ter cuidado até quando muda o nome das coisas, porque às vezes você muda o nome e está, né, encobrindo uma coisa que não mudou, né? Que está totalmente, não é, retrógrada. Mas, trazendo para a questão da sífilis, né, eu acho assim, que às vezes a gente tem um posto de saúde e tem a escola. Né? Quantos profissionais atravessam a rua, ou se nós às vezes ao lado, sai dessa porta, entra nessa outra porta aqui, né, para ensinar o professor sobre sífilis, para ensinar sobre prevenção? Quantos entra na escola e vai falar para os adolescentes? Então, acho que a gente não tem dialogado muito, não é? A gente não tem passado esse conhecimento, eu acho que a gente tem mesmo que se encontrar na vida. Não é? E às vezes a gente quer se encontrar só no conhecimento, só na discussão, não é, das teorias. Não é? Então, acho que é nessa vivência que a gente tem que estar dialogando mais. A discussão sobre cinema também, acho que todo mundo conhece, né? Quando a gente começou a discussão sobre o doutorado, até acho que eu conversei até com o Ricardo, né, sobre a questão que a gente iria trabalhar um pouco sobre a questão do psicodrama, não é? E aí tem aquela questão dos papéis, né, dentro do psicodrama de Moreno, que também poderia ser trazido para dentro do cinema, não é? Quando a gente vai também, que o profissional, quem está aprendendo, ele possa estar vivendo os vários papéis, não é? E aí você fazendo a discussão desses papéis, não é? Então, acho que tem muita coisa interessante. E quando você apresentou o comercial, né, sobre a sífilis, eu achei bem interessante uma coisa, né? Cada pessoa capta uma coisa, e aí, como você disse que essa construção que a gente vai fazer, né, eu captei muito a fala do narrador, né, que ele começa com a fala dele, leva você para uma coisa bem infantil, né, uma coisa bem simples, e aí vai evoluindo, né, até chegar no final um pouco trágico, né, mas assim que você faz esse percurso, né? Eu acho que o cinema tem essa capacidade de fazer você, né, fazer todo esse percurso. E também, quando a gente fala sobre emoções, eu nunca esqueço, né, que é um filme simples, né, mas assim, a emoção que alguém pode viver quando você tem a capacidade de se colocar lá com o personagem. Né? Aquele filme, O Parque dos Dinossauros, tem uma cena assim que eu não esqueço, né, quando a bióloga vê um dinossauro. Eu fico imaginando alguém que estuda toda a vida, não é? Se vocês colocarem no papel da bióloga, e de repente você vê um dinossauro na sua frente, né? A emoção que ela teve. Né? Então, eu nunca esqueci isso. Então, assim, cada filme traz um aprendizado para você, né? Traz algo que você pode estar experimentando também na vida. Obrigado. Obrigado por você ter dado essa palestra.
Não vou demorar muito, vou passar só para terminar. Mas dizer que nós temos mesmo que ser interdisciplinares e ajudar os estudantes, os nossos futuros profissionais, a pensar também de forma interdisciplinar e não engavetar tudo nas suas áreas, mas perceber as outras todas. Sara, parabéns. Primeiro, a melhor aula é aquela que suscita dúvidas, né? Você começou dizendo que queria nos provocar e provocou mesmo. Então, o que eu quero fazer é devolver provocações, na realidade. Em primeiro lugar, na educação nós nos preocupamos demais com competências e esquecemos da essencialização dos conteúdos. Ou seja, você não constrói nada interdisciplinar se você não tiver a preservação do conteúdo essencial e a franja de conteúdos que permitem a costura, né? Então, você tem o essencial e o entorno que permite cozer as várias áreas de conhecimento. Essa é a primeira questão. A segunda questão, enquanto nós pensarmos que as tecnologias elas são facilitadoras da aprendizagem, nós vamos caminhar pouquíssimo, porque elas não são. Elas são estimuladoras, provocadoras, elas abrem perguntas, lacunas e tal. E a outra questão é que na formação de professores, isso fica muito colocado em último plano. Bom, e para terminar, para mim o que é mais provocativo? As pessoas aprendem sempre, elas aprendem o tempo todo, é como respirar. Fica muito complicado quando elas aprendem aquilo que a gente não quer, né? Quando elas começam a aprender aquilo que a escola não deseja, que a universidade não deseja, e é irreversível, é irresistível. Agora, o que é que você vai fazer com esse conhecimento tácito, que as pessoas trazem de fora para dentro, e como é que você vai costurar isso com o conhecimento explícito? Isso é que é a grande questão. Agora, que o cinema é facilitador, porque emociona, tá? Parabéns, foi ótimo. Mas foi isso que eu também procurei mesmo dizer, é que não é a tecnologia que faz aprender mais. Ela, quando muito, o cinema, quando muito, abre a vontade para mais, dá vontade de mais. Mas até para pegar na última provocação do conhecimento tácito, é uma coisa que nós em História falamos imenso, sobretudo no desenvolvimento do conhecimento histórico. Porque nós, e eu falo muito para os meus próprios futuros professores, eu tenho que lhes explicar muitas vezes que eles têm que fazer uso daquilo que é o conhecimento tácito dos estudantes que eles vão ter. Porque eles não são uma folha em branco quando chegam à sala de aula. Eles têm uma vivência, têm uma história, têm um percurso. E que dita muitas vezes o olhar que eles têm, no caso da minha disciplina, o olhar sobre a história. E, portanto, muitas vezes nós podemos usar isso para desconstruir determinadas ideias e criar novas ideias. Mas sempre eu posso ser a maior defensora das tecnologias digitais, posso ser a maior utilizadora delas e achar que sou uma futura melhor professora do mundo por fazer tudo isso. Mas isso tem que ser sempre com um objetivo muito claro, no final, e tem que ser sempre a respeitar a importância do conhecimento, que é aquilo que é a mensagem principal. A única coisa que eu procuro fazer é tornar mais fácil a forma como eu passo a mensagem. Eventualmente desconstruí-la para a simplificar, para depois a voltar a complexificar quando ela é inicialmente absorvida. Não é? Então esse é o processo que nós temos de fazer. Agora, e uma das coisas que, na altura da tese de doutorado, havia uma colega nossa do Minho, que agora já se jubilou, a professora Clara Coutinho, que falava que nós só podíamos avaliar efetivamente o valor de uma dada tecnologia numa aula depois de a tentarmos usar 4 ou 5 vezes. Porque a primeira vez era uma emoção, a segunda vez continuava uma surpresa, a terceira vez, se continuasse ainda a entusiasmar, e a quarta e a quinta, então ela estava efetivamente a ser útil e a, de alguma forma, ser uma estratégia interessante para o desenvolvimento do conhecimento. Porque ao fim da segunda, terceira vez, se é uma coisa muito engraçada, muito gira, mas depois perde a novidade. Por isso é que nós continuamos a precisar de ter o professor, a aula magistral, a aula teórica, o ensino teórico, tudo isso, porque se não há conhecimento, se não há conteúdo para dar, eu também não tenho mais nada para fazer. E, portanto, sou a primeira a achar que tenho que me aturar a falar durante 2 horas sobre um dado conteúdo para eu passar essa mensagem, para depois, a seguir, podermos trabalhar, desconstruir, eventualmente eu depois possa usar algum suporte que me ajude a descomplexificar um dado raciocínio,
mas eu não posso ser escrava da tecnologia. Aliás, eu brincava com a Aline, porque estava-lhe a pedir antes de virmos, estava-lhe a dizer, tens um pendrive porque a minha apresentação está online, mas pode acontecer não termos net, mas eu tenho a versão desktop e, portanto, preciso de um pendrive para colocar. E ela estava relativamente preocupada, e tens o adaptador, porque eu tenho um Mac, preciso do adaptador. Eu disse, não te preocupes, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. E não lhe disse, e em último recurso tenho a minha voz. E desde que ela não me falha, eu acho que ainda consigo passar uma mensagem. Se calhar eu ia estar aqui a falar que havia uma máquina que fazia assim, um coração e tal, e depois vinha umas coisas, se calhar não era tão interessante. Eu já falo bem com as mãos, mas não ia conseguir captar uma imagem verdadeiramente. Mas eu ia conseguir fazer alguma coisa, se calhar ia ser mais curtinho e tal, e iria conseguir fazer. Agora, que isto me ajuda muito, ajuda, até porque depois eu fiquei calada durante 1 minuto, depois outro minuto, portanto eu na prática, quando eu espremer aquilo, a minha apresentação foram 30 segundos. O resto foram filmes. Bom, Aline? Mais uma vez a gente agradece, professora Sara, a excelente palestra, né, que ministrou para a gente, e a gente encerra aqui o 2º ciclo de palestras da Cooperação Laís e 620. Tá bom? Obrigada, gente.